Oi galera, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos prosseguir com o conteúdo de risco sanitário, fazendo uma breve introdução para que vocês possam compreender um pouco mais esse conceito e irem à prática novamente pesquisar aí algumas situações de risco que nós podemos estar vendo cotidianamente e agora olhando com um novo olhar, né? Um olhar de vigilante sanitário, nós vamos poder observar com mais detalhes, né, e conseguir classificar, considerar aquilo um risco ou não para a saúde humana. Então, bora lá. Bem, primeiro de tudo, o que é risco sanitário, né? O risco sanitário vai ser considerado uma atividade, um serviço, uma situação que vai oferecer uma situação de perigo que coloque a saúde de pessoas em risco. Então, o que é considerado risco é aquele objeto, aquele trabalho, aquela atividade, né, aquela situação que está ocorrendo ali, né, às vezes até aquela estrutura, aquilo é considerado um risco sanitário, pois se aquele perigo, né, que está ali, que pode a qualquer momento, né, se tornar um evento adverso, algo que não esteja sendo esperado, né, que não se espera que aconteça, pode prejudicar a vida ou a saúde, né, ou as duas coisas, de muitas pessoas que estão ali ao redor, de muitos trabalhadores daquele local, de pessoas que precisam, né, passar algumas horas do seu dia naquele ambiente e ali vai ter alguma situação de risco, alguma situação que envolva um perigo ali que possa causar um evento adverso, tá? Então, o risco sanitário, nós podemos avaliar ele em qualquer lugar, seja num estabelecimento de saúde, em farmácias, laboratórios, seja em estabelecimentos que nós usamos cotidianamente, como o supermercado, salão de beleza, academias, que mais? Loja de materiais de construção, qualquer tipo de comércio, tá? Ele pode oferecer ali riscos sanitários. E até mesmo, diante do cenário atual que nós estamos vivendo, diante da pandemia, até mesmo locais abertos, eles podem estar oferecendo algum tipo de risco sanitário se as normas, né, que deveriam estar sendo cumpridas não estão, simplesmente não estão sendo cumpridas. Mas algo a gente tem que pontuar, que existe uma certa diferença. Vou apresentar para vocês o fantasma, que ele veio aqui me cumprimentar. Olha que fofinho. Fala oi, fantasma. Boba, né? Então, algumas coisas nós temos que considerar. Quando nós falamos de risco sanitário, nós temos que levar em consideração que não é qualquer situação. Muitas vezes a pessoa está se expondo a um risco, ela está colocando a sua saúde, né, a sua vida em risco, sua saúde e a sua vida está comprometida por conta de alguma atitude, por conta de algum produto, mas é de maneira voluntária. Para o técnico, né, em vigilância sanitária, o agente em vigilância sanitária, atuar diante de um risco sanitário tem que ser a partir de serviços, atitudes, estruturas, objetos que estão atingindo a saúde de algumas pessoas, mas de maneira involuntária. Então vamos lá alguns exemplos. Por exemplo, acompanha aqui do ladinho. A automedicação. A automedicação, ela compromete a saúde, pode comprometer até a vida de muitas pessoas. Mas a automedicação, ela é algo voluntário. A pessoa está fazendo isso porque ela quer. Tem alguns medicamentos que não exigem receita, né? Já pensou a gente ter que comprar um dipirona e precisar de receita médica, né? Simplesmente para poder controlar, tentar controlar melhor a compra de medicamentos, né, por algumas pessoas que não têm essa noção e vão se automedicando de qualquer forma, toma remédio em excesso, toma remédio mesmo sem sentir sintomas, toma um remédio porque a vizinha disse que é bom, né, já pensou qualquer remédio você precisar da receita porque chega nesse caos, nessa situação que as pessoas não conseguem, né, ter um bom senso, ter o discernimento para ver quando é necessário ela tomar uma medicação ou não tem como, né? Isso atrapalharia e ficaria muito burocrático a compra de um simples medicamento ali que você tem em casa, para se caso sentir um mal-estar, uma dor no corpo, uma febre, que é necessário e é bom ter e todo mundo tem. Então vai ter os medicamentos que não é preciso de receita para comprar. E muitas vezes as pessoas acabam abusando, aí pesquisa na internet, já acha que pode comprar, porque foi bom pro fulano, acha que pode comprar. Nessa época de pandemia, é receita de tudo quanto é medicamento, seja caseiro ou não, no WhatsApp rolando aí recebeu a mensagem, já acha que é certo, já acha que é
evidência concreta ali, então vamos se medicar. Então a automedicação, ela pode comprometer a vida de uma pessoa, mas isso não está ao alcance da vigilância sanitária evitar, proibir. O que pode ser feito, né? Pode ser feito campanhas, né? Pode ser feito espalhar e fazer com que circule igual, do mesmo jeito que circula vídeos aí ensinando remédios aleatórios, pode circular um panfleto, um videozinho falando para as pessoas não se automedicarem, mostrando os riscos que elas podem correr. Isso, né, a saúde pública, né, como os funcionários da saúde pública, né, de algum departamento específico pode estar fazendo esse trabalho, ou até mesmo vocês, como futuros vigilantes sanitários, ou qualquer pessoa aí comum que tenha essa noção que a automedicação faz mal, pode estar fazendo algo aí que viralize e que talvez conscientize algumas pessoas, né? Mas, infelizmente, a vigilância sanitária ir lá e acabar multando o dono da farmácia porque vendeu o medicamento para aquela pessoa, sendo que ela não estava precisando daquele medicamento, não tem como ele saber, tá? Então, a pessoa que tem que ter essa noção. Então, é algo que oferece risco para a saúde, para a vida da pessoa, mas é algo voluntário, ela está fazendo porque quer, tá? Consumo de álcool. O consumo de álcool, ele pode acarretar, né, dependendo da sua quantidade, com que frequência, ele pode trazer aí vários problemas. Seja eles de saúde depois de um certo tempo, ou seja também problemas até momentâneos, né? Porque ele vai alterar o comportamento da pessoa e tem algumas pessoas que bebem álcool ficam mais agressivas. Já é comprovado que toda pessoa que consumiu álcool, ela não vai dirigir da mesma forma, né? Então pode causar acidente de trânsito, então pode oferecer riscos à vida daquela pessoa que está se embriagando e também de outras pessoas da sociedade. Então, como vai comprometer a vida de outras pessoas, se houver uma fiscalização de trânsito ali, né, a pessoa que está dirigindo alcoolizada, por exemplo, ela vai ser multada, ela não vai poder continuar dirigindo e tal, tem toda ali uma penalidade. Mas para ela mesmo, é uma droga lícita, então ela vai consumir, né, vai ter algumas regras aí, menor de 18 não pode, mas a gente sabe que bebe, né, infelizmente, não tem um controle tão acirrado assim, mas ela tá fazendo mal para ela mesma, ela tem que saber das consequências e tem que ter uma noção disso. Agora, se ela for propícia ao vício, ela pode adquirir até uma doença aí, porque a dependência química, ela é uma doença. Inclusive, né, nas aulas anteriores teve uma perguntinha lá sobre o tabagismo, se era considerado uma doença, e é considerado uma doença sim. É uma doença, a doença de dependência química, né, qualquer tipo de vício, seja uma pessoa viciada em outro tipo de drogas que sejam ilícitas, ou drogas lícitas como o cigarro e a bebida alcoólica, mas se ele chega num estado que ele se torna totalmente dependente daquela droga, é considerado um vício sim, tá? Uma doença sim. Uso de tabaco, que é o cigarro, né? Também considerado que também pode causar o vício aí. Então, é legal, as pessoas conseguem comprar tranquilamente, ela que tem que ter a consciência, né, de que ela não tá viciada naquilo, de que ela não corre o risco de se viciar naquilo, ela tá colocando a saúde dela em risco, mas é totalmente voluntário, né, por conta dela. A alimentação rica em gordura também faz mal à saúde, também coloca a saúde em risco, ainda mais, né, se for em grandes quantidades e todos os dias com grande frequência, uma péssima alimentação pode acarretar aí vários problemas de saúde, só que é algo voluntário, a pessoa que tem que, né, aprender a ser educada para se alimentar aí com saúde, e se ela não consegue fazer isso, cuidar da própria alimentação, por mais que ela seja instruída por profissionais da área, né, médicos, em caso de uma consulta e viu que ela está com um problema de saúde, que ela tem que cuidar da alimentação, infelizmente é totalmente voluntário. Então, nesses casos que eu acabei de citar, não cabe ao agente, né, de vigilância sanitária fazer algo, até porque ele não pode, porque a pessoa está fazendo coisas que está colocando a vida e a saúde dela em risco, mas são coisas totalmente voluntárias. Quando que o agente em vigilância de saúde vai agir? Alguns exemplos. Medicação adulterada. Houve uma denúncia que uma farmácia de manipulação está adulterando os medicamentos, né? Ou seja, tipo, não está colocando os compostos químicos que está prometendo, que tem ali no rótulo que tem aquele medicamento, estão vendendo placebo, né? Estão vendendo aí, o pessoal fala popularmente, pílula de farinha, não tem nada lá que vai curar aquela pessoa, é um medicamento adulterado, ou está colocando um outro composto para substituir, e isso pode causar efeitos colaterais na pessoa que tomar, né? Então, houve uma alteração ali do medicamento e alguém é responsável por isso, algum profissional da área é responsável por isso, então cabe à vigilância sanitária verificar o que está ocorrendo, qual que é o risco,
né, que aquele laboratório ele está oferecendo à saúde das pessoas que estão consumindo esse medicamento. Continuando, fumo passivo. Fumo passivo, gente, é quando você não fuma, mas está perto de alguém que fuma e você acaba inalando toda aquela fumaça, você acaba inspirando toda aquela fumaça ali proporcionada ali pelo cigarro. Então, por isso, né, já que é algo que não é voluntário, né, você acaba fumando sem fumar, você não é fumante, mas você acaba fumando porque você é um fumante passivo, nesse caso, aí sim a vigilância sanitária atua, por isso que em locais fechados é proibido fumar, né, porque aquela fumaça ela vai ficar concentrada naquele lugar fechado por mais tempo e assim vai acabar prejudicando a saúde das outras pessoas que estão lá e que nem são, muitas delas nem são fumantes, né, e acaba se comprometendo por conta do vício de outra pessoa, né, de outra pessoa que é fumante está no local. Por isso que existe uma lei, né, que proíbe que as pessoas fumem em determinados locais. Né? Sempre recomenda-se que quem fuma, quem necessita, né, fumar em determinado momento, se dirija a um local aberto, né? Aquela fumaça ela vai acabar se espalhando com mais facilidade, né? Com mais velocidade também. Álcool adulterado, aí sim, aí é um problema que a vigilância ela pode atuar sim. Tem um determinado local que está fazendo, lá está promovendo várias festas, aí eles fazem alguns drinks e nesses drinks que eles estão fazendo, lá tem alguns compostos ali que pode estar vencido, pode estar colocando alguns compostos ali que são ilegais, né? Por alguma razão, por algum motivo, né? Esse negócio, quando a gente fala de álcool adulterado, a gente já pensa, tipo assim, isso aí é um amigo, né, que foi lá e colocou um negócio na bebida do outro pra sacanear, ou um amigo, assim, entre aspas, né, mas também pode acontecer de locais, né, que preparam a bebida, né, ele não vai entregar a bebida ali igual uma lata, uma garrafa de cerveja, de refrigerante, que já vem lacradinha, então se alguma coisa foi adulterada aí, foi lá na indústria, né. É aqueles que vão misturar várias bebidas ali, então pode colocar algumas coisas que sejam ilegais, algumas coisas que estejam vencidas, tá, tem tudo isso. E cabe, né, à vigilância sanitária, se receber alguma denúncia, se houver alguma suspeita por algum motivo, né, se houver alguma suspeita, cabe fiscalizar, né, e cabe verificar, analisar se existe mesmo um risco sanitário ali, que é involuntário, que pode colocar em risco a saúde de várias pessoas, e aplicar a penalidade devida, né. Se for um caso desse, é totalmente criminoso, né? Mas se for em outro caso mais tranquilo, que o risco que estava sendo oferecido era por causa de alguma condição que não estava muito legal, uma falta de higiene aqui, por causa de alguma estrutura daquele local, daquele estabelecimento, a pessoa ela pode ter um prazo ali, né, para colocar a empresa dela em ordem, né, tudo certinho ali, como se espera, né, que seja para melhor atender as pessoas e não oferecer risco à saúde e à vida delas. Ambiente poluído, isso também é totalmente involuntário. Interligando com o exemplo do lado, né, alimentos ricos em gordura, quando você prepara um alimento rico em gordura sem se preocupar com a saúde, né, da pessoa que vai consumir aquele alimento, é algo voluntário. Você quer comer aquela gordice, todo mundo quer, né, gente? Mas assim, a gente tem que ter um controle para não estar fazendo isso com tanta frequência, né? Porque a saúde das pessoas estão em jogo, né? Estão em risco aí. Mas quando eu falo de um ambiente poluído desde a falta de higiene de um estabelecimento que prepara alimentos, que pode colocar em risco a saúde de várias pessoas que estão consumindo aqueles alimentos, ou até mesmo o nosso ambiente no geral poluído, por conta de uma data ali de um terreno vazio que fizeram de lixão e ele está exalando, né, gases tóxicos pelo ar, chorume pelo solo e contaminando todo aquele ambiente, e isso de certa forma vai chegar até a alimentação das pessoas ali que estão ao redor, seja através da contaminação da água, e daí vai usar aquela água para aguar uma horta, que as pessoas vão lá e compram verdura dessa horta, né, seja até mesmo pela poluição atmosférica, né, que aquele lixo, aquele acúmulo de lixo ali a céu aberto vai causar, né, a liberação de alguns gases tóxicos, aí vai causar uma poluição atmosférica, e essa poluição atmosférica vai comprometer a qualidade do ar que nós estamos inspirando, né, então são questões que, tipo assim, a atitude de alguns totalmente errada vai acabar proporcionando risco a várias pessoas, a eles mesmos muitas vezes,
e a mais outras pessoas que não cometeram aquele erro ali, que nada tem a ver com aquilo. Então elas estão colocando a sua vida está ficando em risco, a sua saúde está ficando em risco de maneira involuntária, por culpa de outros aí, por culpa de uma situação, de uma estrutura aí que está oferecendo perigo e pode causar um evento adverso, tá? Então, só para deixar claro, né, o que é risco sanitário, e daí a avaliação do risco, né? Quando o agente de vigilância sanitária tem que avaliar um determinado local, seja antes desse local ser aberto para avaliar se ele tem condições de abrir, né? Seja por conta de uma fiscalização de rotina, seja por conta de uma denúncia, né? Ele vai avaliar, ele vai usar as bases de dados para definir os efeitos de uma exposição, vai medir o risco associado, as incertezas, né? Então ele vai utilizar material científico, né? Ah, mas por que isso aqui, que dano isso aqui poderia causar para a população? Que dano isso aqui poderia causar, que ia comprometer a saúde, a vida, né, das pessoas que estão aqui ao redor, ou de pessoas aí que vão utilizar esse produto, que vão utilizar esse serviço, que pode vir até de outros locais, né? Nessa época de pandemia, quando eu digo que não precisa nem ser um estabelecimento, pode ser até um lugar público aberto. Por que se proíbe, se evita as aglomerações, né? E quando os casos estão aumentando, aí tem as fiscalizações que barram mesmo, que interditam as aglomerações, por mais que seja num local aberto, se tiver uma pessoa contaminada, aí vai lá abraçar aí aquele lá não higienizou as mãos, aí já coça o olho, já passa a mão na boca, passa a mão no nariz, aí contaminou, né? Aí uma pessoa ali que talvez seja sintomática, ou talvez ela sentiu sintomas leves e acha que não foi nada, que era outra coisa, está ali contaminada e pode oferecer risco a várias outras pessoas. Então é um local aberto, numa outra situação não ofereceria risco a ninguém, né? Mas na situação que nós estamos vivendo oferece. Então é preciso cuidar e a vigilância sanitária vai ter que interferir nisso, tá? Então, numa situação de risco, eu vou lá para avaliar, né, o que pode oferecer risco à saúde e à vida humana. Né? Ah, recebi uma denúncia, vou ver lá se realmente faz sentido, né? Se a pessoa denunciou não está equivocada e tal. Aí vai lá e vai usar, né, de material científico, vai usar a base de dados, né, que existe, né, todo o material científico, artigos, livros a respeito de risco sanitário, para ver, né, se aquela situação é considerada um risco ou não. Daí vai depender da área, né? Que esse vigilante vai atuar. É muito difícil um vigilante ele ter que suprir todas as áreas possíveis que podem oferecer um risco sanitário, né? Geralmente é dividido por áreas, porque tem um que vai ser especialista em questões de coisas tóxicas, né? Em toxicologia, ver se algum daqueles laboratórios, se aquela farmácia de manipulação, se aquele ambiente ali que pode trabalhar com material tóxico, se está tendo algum armazenamento incorreto, né? Se na hora de utilizar, se os funcionários daquele local estão usando os EPIs necessários, né? Os equipamentos ali de proteção necessários para eles não se contaminarem, né? Isso a gente vai ter até no ramo agrícola, né? Que vai ser usados os defensivos agrícolas, vai ser usados herbicidas, pesticidas, vários tipos de agrotóxicos. Nós já sabemos que faz extremo mal à saúde, mas é liberado por conta da agricultura em grande escala, né, que é o forte do nosso país. Felizmente as pessoas não consideram as questões ambientais, não consideram a saúde, né, consideram apenas os lucros. Então, pensando nos lucros, pensando na agricultura em grande escala, cada vez mais se libera mais agrotóxicos. Mas só que pelo menos as pessoas que estão trabalhando ali diretamente, né, com o uso de agrotóxicos, pelo menos elas, né, tem que diminuir esse contato e usar os EPIs necessários, né? Então tudo isso também envolve questões de risco sanitário, né? Se quem está de longe, que vai consumir aquele alimento que está sendo plantado ali, né, depois que ele já passou por toda uma industrialização, né, vai consumir ele ainda está sendo exposto, né, ainda está consumindo aquele produto ali, aquele defensivo agrícola. Imagina quem trabalha ali direto na hora que tem que, né, passar, tem que utilizar aquilo ali na plantação. Então precisa de todo um cuidado, né, de equipamentos de proteção para que não coloque sua vida, sua saúde num risco tão direto e tão rápido assim, né? Do jeito que a gente entra em contato, o perigo que nós vamos
o risco que nós vamos correr, ele vai ser a longo prazo, vai demorar um pouquinho mais. Vai ser uma morte lenta. Gerenciamento de risco, né? Depois que avaliou o risco, usou a base de dados, né, sobre aquele determinado local, né, igual eu estava falando, geralmente ele não vai pegar todas as áreas, vai ter que se especializar em alguma área ali para avaliar. Então, depois que analisou, viu se ali oferece mesmo risco, se precisa de algum outro cuidado, se tem que ser imediatamente interditado, ou se pode ter um prazo ali para se adequar, né, ao que é melhor para todos, o que é melhor para o bem comum. Aí depois que faz essa avaliação, aí vai fazer um gerenciamento do risco, né, vai decidir o que fazer com o risco avaliado, que eu acabei de falar, vai ponderar as alternativas, selecionar a ação, né, que tem que fazer, integrar os resultados da avaliação do risco com preocupações sociais, econômicas e políticas. É igual a questão da pandemia, né? O que seria o ideal pensando só na saúde, exclusivamente na saúde? O ideal seria que realmente, durante a pandemia, tudo ficasse fechado, né? Só serviços essenciais e utilizar o máximo de delivery possível, né? E que tudo ficasse fechado, que tivesse fiscalização para as pessoas não ficarem nem andando na rua, isso aí seria o ideal, né? Só que o que tem que avaliar? Aí tem que avaliar as questões políticas, as questões administrativas, as questões econômicas, né? Como que vai fechar tudo, sendo que a gente tem um monte aí de pequenos autônomos, né? Que depende do dinheiro que ele ganha nesse trabalho aí, que ele faz cotidianamente para sobreviver. Aí vai fechar tudo por quantos meses? Essa pessoa vai viver de quê? Eu nem falo do grande empresário não, que possui lá um capital ali, que possui já um patrimônio que ele pode se manter, ele pode parar de trabalhar hoje e vai viver tranquilo para sempre. E o para sempre dele não precisa ser até semana que vem, igual a gente. O para sempre dele pode ser, né, até daqui 20, 30 anos, né? Não tô falando desse grande empresário não, eu falo do pequeno, né, do microempreendedor, da pessoa que é autônoma e nem tem legalidade de nada com o CNPJ, com microempresa, com Simples Nacional, nada disso. Ele trabalha por conta, tem que se virar, né? E como que ele vai parar tudo, né? É meio que impossível. Então tem que analisar todas essas condições, né? Para gerenciar o risco. Qual que é a melhor maneira de lidar com esse risco, né? Para que não ofereça mais prejuízo à sociedade, mas que mantenha, né, a segurança, né, de que vai ter saúde, né, de que não vai correr riscos, né, sua vida não vai correr riscos por causa daquela empresa, por causa daquele serviço, por causa daquela estrutura ali que pode cair na cabeça das pessoas, enfim. Nas fotografias, quem já assistiu a aula de ontem, naquelas fotografias a gente tem lá inúmeros tipos de risco, vocês vão ver que são assim, nas situações, nos locais que você às vezes nem imagina que pode existir um risco, e existe um risco sanitário lá, tá? Bem, e agora, pra gente encerrar aqui, um caso clínico. Eu vou passar mais alguns desses para vocês, né, para vocês terem uma noção, para vocês começarem a pensar, né, de que formas esse risco sanitário pode aparecer. E agora eu vou mostrar esse aqui para vocês, que tem a resolução, a gente vai discutir sobre ele, né, e já mostrar a resolução para vocês terem uma ideia de como vão resolver os outros, tá bem? O farmacêutico dispensou a um paciente, ele entregou um paciente, né, asmático com infecção pulmonar, o medicamento Daonil, um hipoglicemiante oral, que ao invés, né, do medicamento correto, que é o amoxil, ele entregou esse outro, tá? Então ele entregou um medicamento trocado para o paciente. O paciente, devido à alta dosagem, né, do medicamento que ele levou, o Daonil, ele ingeriu, né, uma grande dosagem e ele teve um dano cerebral permanente, que não ia ter cura, não poderia reverter, irreversível, tá? Aí, por que esse farmacêutico, ele entregou, por que ele, né, fez isso? Por que o farmacêutico entrega um medicamento errado? Quais são as situações, né, que esse farmacêutico poderia entregar um medicamento errado? Você começa a analisar, né, de propósito, só se ele tiver algum problema aí severo, aí, psicológico bem severo. Aí a gente já tá com risco também, é um risco, né? Nós temos uma pessoa ali que está exercendo sua profissão, mas ela não tem condições, né, físicas e mentais físicas até tem, não tem condições mentais para executar aquela profissão, então ela tem que ser interditada. Mas assim, quais seriam as situações mais comuns na prescrição?
o médico, ele tem muitos têm aí diz que faz parte da profissão, é uma característica da profissão, faz parte, né, como se fosse algo normal, a letra horrível, péssima, feia, que ninguém entende. Aí o farmacêutico, né, ali na pressa, acabou também não reparando muito, achou que fosse aquele, e na dúvida foi aquele mesmo, e não era aquele medicamento, era outro. E isso causou um dano, né, irreversível ao paciente. Então, o que nós temos ali de resultado ali para esse caso clínico? O farmacêutico, ele foi julgado como culpado, né, com 75% da responsabilidade do ocorrido, porque ele que entregou o medicamento, a farmácia às vezes até dele, ou ele é um dos funcionários assim de grande responsabilidade daquele estabelecimento. Na dúvida é melhor não entregar. Na dúvida, o que se recomenda que o farmacêutico faça é pedir que o paciente volte ao médico e peça outra receita, porque aquela está ilegível. Mas mesmo, né, a gente sabendo que o farmacêutico deveria ter agido de uma outra forma, com mais cautela, né, na dúvida nunca fazer isso, ainda mais sabendo, né, ele deveria saber que todo medicamento, isso aí todo mundo sabe, né? Todo medicamento pode causar efeitos colaterais, mas para aquela pessoa naquela situação, né, se fosse trocado, é que ele, eu acho que nem imaginou qual que seria o outro, né? Mas ele não deveria ter entregado. Na dúvida, tem que pedir para a pessoa voltar ao médico e pedir outra receita. Mas mesmo assim, 25%, né, o restante da responsabilidade foi do médico, porque devido à legibilidade da receita, porque estava totalmente ilegível, né? E isso também oferece um risco sanitário bem grande às pessoas que vão consultar com esse médico da letra feia, né? Então, esse é um exemplo de caso clínico para a gente ver que em situações simples pode ter um risco sanitário aí que pode ser avaliado, né, pelo agente de vigilância sanitária. Muitos casos, talvez a pessoa não sofra efeitos colaterais tão severos como desse caso clínico que nós acabamos de ver, mas ela pode ter alguns efeitos colaterais, e ao procurar o médico novamente, o médico vai falar, não, mas não era esse, era esse outro e tal. E esse tipo de coisa, né, qualquer cidadão pode oferecer uma denúncia ao Departamento de Vigilância Sanitária da sua cidade, né, para que os agentes de vigilância vá até o local e instruam as pessoas, né, a ter mais cuidado na venda de medicamentos. Se tiver elegível, peça para a pessoa voltar ao médico, e até mesmo instruir os próprios médicos ali da cidade, né. Se acha que a letra não vai colaborar para o farmacêutico entender, faça as receitas digitadas, né, é bem mais seguro. Então aqui é um exemplo, lá no AVA vai ter outros para que vocês pensem em qual risco ali que ocorreu, né, para aquela situação de perigo, para aquele evento adverso ter acontecido com aquela pessoa, que risco ali poderia ter sido evitado antes, que medida, né, o vigilante sanitário poderia ter tomado para que aquela situação adversa não tivesse ocorrido. Então lá nós vamos ter mais alguns casos clínicos. Em caso de dúvidas, me procurem, tá? E até a próxima.